Olá, vamos rezar. Este é o podcast Mensagem de Fé e Esperança, podcast produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília para alcançar o seu coração. Eu sou o Bispo Maurício Andrade, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e convido você para partilhar comigo deste momento de meditação e oração. Vamos parar um instante para partilhar a palavra de Deus. Eu te suplico perdão, ó bom pastor. Concede-nos, Senhor, que confiemos em Ti com todo o nosso coração. Saibamos nos reconciliar com nossos irmãos e irmãs, buscando seguir a Ti em primeiro lugar, pois nunca abandonas o Teu povo fiel. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Desça como a chuva a Tua palavra, que se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Amém. A palavra de Deus, conforme São Mateus, capítulo 18, iniciando pelo verso 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele sozinho. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três pessoas toda palavra se estabeleça. E se ele não se atender, dizei-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes da terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo, que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Olá, gente querida. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis a Ti, ó Senhor, que é nossa rocha e nosso Redentor. Amém. Gente querida, hoje nós estamos diante de uma palavra do Evangelho que nos convida, que nos chama a pensar, a refletir e a mergulhar cada vez mais profundo no sentimento de reconciliação, de restauração, de muito amor e caridade para construir relações de reconciliação e de perdão. Eu estava me lembrando, quando estava preparando esta meditação, de um espaço que existe na Igreja da Inglaterra, um lugar chamado Coventry. E ali tem uma grande catedral. E a catedral de Coventry, ela foi bombardeada, a cidade foi bombardeada
em 14 de novembro de 1940. Naquele tempo da guerra, Coventry e sua catedral, toda a cidade, sofreram uma implacável campanha de bombardeamento e destruiu grande parte do centro da cidade, e centenas de pessoas deixou a sua catedral. E a catedral ficou em ruínas. Apenas paredes mais externas permaneceram de pé. Nos dias que seguiram, 2 símbolos emergiram daquela grande tragédia. Dos escombros surgiu 2 vigas carbonizadas do telhado que haviam caído em forma de cruz, e elas foram amarradas e colocadas no local do altar em ruínas. E mais 3 pregos medievais do telhado também foram transformados em uma cruz, que se tornou a original cruz dos pregos. Hoje, essa cruz dos pregos está localizada no altar-mor na catedral. E pouco depois desses símbolos no altar, tem a palavra Pai, perdoe. Essas palavras foram escritas nas ruínas da capela, e naquele período, naquele tempo, o reitor Dick Gordon assumiu o compromisso de não buscar vingança, mas de lutar pelo perdão e pela reconciliação com os responsáveis. A cruz dos pregos rapidamente se tornou um poderoso sinal de reconciliação, de esperança, e nos anos pós-guerras, especialmente na busca de relações com aqueles que tinham destruído aquela catedral. E a Catedral de Coventry é, portanto, hoje um dos centros religiosos mais antigos para a reconciliação. O seu trabalho nas últimas décadas envolveu em algumas das áreas de conflitos mais difíceis e duradouros do mundo. Hoje, as ruínas medievais continuam a recordar-nos a nossa capacidade humana, tanto para destruir como para alcançar os novos, aqueles que porventura foram nossos inimigos, mas que se constrói no caminho da reconciliação. É muito interessante recordar essa caminhada de um símbolo que é a Catedral de Coventry, na Inglaterra. E o conflito na igreja não é nada novo. Às vezes as pessoas pensam que não deve haver nenhum conflito na igreja, como se, em virtude de serem cristãs, podemos e devemos encobrir todos os desentendimentos sem o enfrentamento. Jesus, em seu ensino, em nossa lição do Evangelho de hoje, parece continuar no pressuposto de base que o conflito na comunidade cristã é normal e natural, mas deve ser tratada com honestidade e com compaixão. E muitas vezes este é o problema, porque muitas vezes honestidade e compaixão não são palavras de ordem para os momentos de conflito na igreja. Algumas vezes nós corremos o risco de viver 2 perigos. Muitas vezes a raiva, a mágoa e a falta de comunicação nos leva em direção a varrer tudo para debaixo de um tapete, para pensar que não há conflito. E a outra possibilidade são posições entrincheiradas, abertamente hostis, que levam às explosões e pessoas que abandonam a igreja de forma permanente. O Evangelho de hoje, Jesus nos oferece outra maneira. Primeiro, ele nos pede para usar a comunicação direta e respeitosa. Se a conversa não rende frutos, se não há comunicação, devemos dar outros passos. Devemos buscar caminhos, mas a palavra e o Evangelho diz: vai ao encontro do teu irmão, da tua irmã. Vai, tome uma decisão. O importante é manter o caminho da reconciliação. Pois muitas vezes manter o orgulho e a arrogância não nos aproximará do perdão e da reconciliação. E por fim ainda, Jesus diz: se você não conseguir, trate seu irmão como gentio e publicano. E como era que Jesus tratava os gentios e publicanos? Com amor, com compaixão, com perdão, com acolhida.
O caminho é de reconciliar e de buscar resgatar quem está distante. Reconciliação é parte do ministério de Jesus, é parte da vida da igreja, é parte da nossa missão. O apóstolo São Paulo, em sua carta aos Romanos, nos desafia a viver esse caminho. Diz Paulo: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todas as pessoas. E, se possível, quando depender de vós, tende paz com todas as pessoas. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Eu me recordo de um livro que eu já li há algum tempo atrás, do arcebispo Desmond Tutu, Deus Não é Cristão. Em verdade, trata-se de um livro organizado por um jornalista que eu acompanhava desde muito tempo. E quando Nelson Mandela foi eleito como o primeiro presidente negro da nação, Mandela nomeou o arcebispo Desmond Tutu para ser o presidente da Comissão Verdade e Reconciliação. E certamente outro valor a ser agregado nessa conversa que envolve reconciliação, além de honestidade e compaixão, é a verdade. A verdade, conforme é o lema da comunhão anglicana: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para Desmond Tutu, perdoar não equivale a se transformar em um carpacho no qual outro pode limpar os pés. Perdoar não significa fingir que as coisas não são como elas realmente são. Mas no caminho de construir uma nova sociedade, nós precisamos buscar viver o perdão. Viver o perdão na dimensão de compreender que ninguém é totalmente incapaz de perdoar e ninguém é imperdoável. Contudo, como já frisei, perdão não significa esquecimento. Perdão não significa dizer que você não vai buscar a justiça ou que o outro não deve ser punido. Mas, certamente, quando a gente não perdoa, a gente não se liberta. Perdoar é sinal de muita força. O perdão é o único modo de nos curarmos e eficazmente nos livrar do passado. Senhor, até quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7? Até 7 vezes? E a resposta é: não te digo 7, mas 70 vezes 7. E a pergunta matemática de Pedro, Jesus responde saltando de um número generoso para um número indefinido. Que podemos caminhar pautando nossa vida pelo perdão que restaura, com diálogos honestos, envolvidos em muita compaixão e respaldados pela verdade, que se constrói num diálogo honesto. Que o amor de Deus nos una nesse ministério de reconciliar vidas e trazer a paz, hoje e sempre. Amém. Ensina-me a amar, mesmo quando o sol ao meu redor. Ensina-me a dar, mesmo quando não há nada a receber. Ensina-me a aceitar tudo que tens preparado para mim. Confiando que tu estás nas tuas mãos e que tudo vem de ti, Jesus. Ensina-me a adorar, mesmo quando há pranto em meu coração. Também a perdoar, como a mim tens revelado teu perdão. E que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao teu redor, escutando o teu falar,
Eu sou o Bispo Maurício Andrade e este foi o podcast Mensagem de Fé e Esperança, produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil.